dar uma boa noite a todos os presentes, a todos que estão em casa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao meu pastor pela oportunidade, ousadia, para trazer uma palavra num dia tão especial como é hoje, dia de Páscoa, onde no mundo muito se distorce a ideia do que é a Páscoa. E nunca é demais lembrarmos qual que é o real motivo da Páscoa. Então podemos iniciar a nossa palavra lendo em Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. É o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse trecho fala só um pouco do tamanho do amor que Jesus teve por nós e da demonstração de amor que ele deu. A Páscoa é muito além de ovos de Páscoa, de chocolate, onde o mundo, o comércio mostra, é muito mais. É uma demonstração de amor por duas vezes. Tudo se iniciou na sexta-feira. Na sexta-feira, aquele tempo de reflexão que nós tivemos, onde nenhuma palavra que eu pudesse trazer conseguiria descrever o tamanho daquele ato. Aqui representa, só para a gente lembrar, para a gente nunca esquecer. Eu tive a ousadia de separar em só 5 partes da anatomia de Jesus no que ele foi ferido. Mas vai muito além. É só para a gente refletir um pouco. Eu creio que pelas mãos ele foi ferido. Ele foi ferido pelas mãos para representar todas as nossas práticas dos pecados que a gente faz com as nossas próprias mãos. Ele foi ferido nos pés, em expiação pelos caminhos tortos que a gente tem na vida, que muitas vezes a gente se desvia, por mais que a gente queira, a gente se desvia, e ele já pagou lá atrás. Ele também foi ferido na sua fronte, na sua cabeça, em prol dos nossos pensamentos, porque Jesus conhece o que está dentro de nós. Por mais que tu fales que tu és alguém, eu fale, o que importa é o que está dentro do pensamento, e ele já pagou a conta lá antes. Ele também sofreu pelas costas, ele apanhou muito pelas costas, e eu creio que representou o fardo do pecado que a gente carrega até hoje, porque está tudo pago, mas mesmo assim a gente persiste em carregar o peso do pecado nas costas, e ele sofreu por nós lá atrás. E agora o maior de todo o sofrimento é quando ele sofreu no coração. E eu creio que representou os nossos falsos amores que a gente tem, quando a gente diz que ama, mas não é amor de verdade. Porque amor de verdade não é dito, é aquele que ele demonstrou. Esse sim é verdadeiro, eu te amo, que ele poderia dar. Toda a conta foi paga. Era uma dívida de um tamanho que nenhum ser humano poderia pagar, mas Jesus pagou, porque Deus é tão bom, Ele nos criou em prol de termos uma intimidade com Ele, em prol de ter uma eternidade com Ele. Mas lá atrás, quando Adão e Eva pecaram, não foi simplesmente um fruto, e sim a desobediência, e a consequência disso era a morte. Mas Deus não queria que simplesmente tivesse a melhor criação dele e acabasse por ali. Então ele criou uma outra ideia, que foi Jesus. Isso sim é amor de verdade. Tudo que a gente diz que ama não é. Eu mesma não daria o meu dedo por alguém. E agora imagina alguém que eu amo, alguém que me quer bem. Agora imagina quem não merece. Você faria, eu não faria. A gente não pode ser hipócrita. É um tamanho de um amor que não dá nem para narrar. É muito grande. E o melhor de tudo, que depois disso foi pago. Ele poderia colocar uma placa dizendo que está pago. Está tudo certo. Então a única coisa que a gente pode fazer é nos render. A gente, às vezes, alguém
paga algo para nós, a gente já fica feliz. Imagina algo que a gente não poderia. Não tem possibilidade de um ser humano, mesmo que todos os seres humanos do mundo se juntassem e morressem na cruz, não pagaria dívida, porque teria que ser sem pecado. E todos nós, todos os dias pecamos, mas Ele não. E Ele fez por amor. Ele sofreu para que hoje tu não sofras, eu não sofra. Ele não merecia, mas Ele fez por amor. E agora pensamos, se Ele deixou o nosso passado tudo ok, tudo certo, tudo pago, se Ele proporciona no nosso presente uma esperança, e se depois do ato dele Ele pôde reconciliar, fazer renascer a promessa de Deus, ou seja, para o nosso futuro, se Ele fez tudo isso, o mínimo que a gente pode fazer é confiar nele. E quem crê não perece, tem a vida eterna. Então podemos crer, confiar nele, que assim tenhamos a vida eterna. Eu creio que a vida eterna é muito mais do que tu passaras a eternidade com Deus. Vai além, vai desde aqui. Por quê? Porque ter a vida eterna é ter a essência de Deus. É ter uma intimidade com Ele. É conhecer a sua vontade. É poder se permitir a transformação desde hoje. Isso sim é ter a vida eterna. Porque a vida eterna começa desde agora. Amém. Mas para tudo isso acontecer, é preciso que tomamos decisões. A gente precisa decidir. Jesus, quando foi naquela cruz, Ele decidiu. Ele não precisava, mas Ele decidiu. E Ele decidiu ficar, permanecer o tempo que foi preciso. Ele não falou, não, eu vou só um pouco. Ele tinha autoridade para falar, Deus, livra de mim. Ele até orou no Getsemane, mas Ele falou no final o quê? Mas que seja feita a tua vontade. Se possível, me livra desse cálice, mas que prevaleça a tua vontade. E Ele decidiu ficar. Quando Ele soube que Judas iria trair, Ele poderia fugir, dizer que não, mas mesmo assim Ele decidiu ir. Quando Ele estava lá no jardim, Ele sabia que eles estavam chegando, Ele poderia tomar outro rumo, mas Ele decidiu ficar. No caminho até a cruz, em meio a todas aquelas dores, bastava um olhar para o céu e falar, Deus, me tira daqui. Eu tenho certeza que Deus tiraria, porque Deus escuta o clamor do justo, e mais justo do que Ele não há. Mas mesmo assim, Ele decidiu. Então é tempo de decidir. Então eu lhe pergunto, de quem que é o teu coração? De quem que é o teu coração? Até mesmo de quem é o meu coração? Quem é o teu dono? A primeira resposta pode vir, não, é Jesus, com todo esse louvor, nesse clima de Páscoa. Mas antes de uma resposta rápida, que a gente tenha consciência que só ama aquele que o guarda os mandamentos. Nós temos guardado ou a gente diz que ama da boca para fora? Ele não merece um amor raso, Ele merece um amor fundo, porque Ele entregou isso por nós. Nós vivemos num mundo que tudo nós queremos Deus e Deus. Eu quero Deus na minha família, eu quero Deus no meu ministério, eu quero Deus no meu casamento, enfim. Mas às vezes a gente esquece. A gente foca no que Deus pode fazer. E aquilo que Jesus já fez não é o suficiente? Jesus já mostrou tudo que Ele podia, Ele já fez. E se hoje Ele dissesse, não, basta, eu não vou fazer mais nada, já seria o suficiente. Porque se hoje a gente pode ter uma esperança, se a gente está aqui hoje é por Ele. A gente é livre, é por Ele. Nesse tempo das últimas semanas, às vezes a gente tem sentido falta de uma comunhão, até mesmo de virmos aqui na igreja, de sairmos com os amigos, até as coisas normais, né, e livre no mercado, até mesmo ficar em casa, mas sem ser obrigada. A gente sente falta disso.
Só que tudo isso passa. E por muito tempo a gente não sente falta daquele que não passa, que é Jesus. Será que a gente não está invertendo as coisas? Será que aquilo que a gente tem em abundância faz a gente não precisar tanto, ou pensar que não precisa tanto? Que seja um tempo de reflexão. Enquanto faltam as coisas de lá fora, veja o que está em abundância aqui. Porque eu tenho certeza que Ele se faz presente nesse lugar. E quando tu orar, quando tu botar os teus joelhos no teu quarto, Ele também está lá, Ele está em abundância. Esse não falta não, pode vir o que for, pandemia, crise, qualquer coisa, Ele está lá. É tempo de negar as suas vontades, de negar as suas paixões, de negar as ilusões, porque nesse mundo a gente não pode servir a dois senhores. Eu não posso querer servir a Deus, fazer as coisas de Deus e ao mesmo tempo fazer as coisas do mundo, servir ao mundo. É tempo de escolha. Devemos renunciar àquilo que não vai nos agregar. Daqui a alguns instantes essa live acaba, a música acaba, a luz se acaba, mas a luz que vem de Deus não acaba não. E por isso diariamente a gente tem que acender lá dentro da gente, porque é essa luz que vai afastar toda a escuridão, que vem até mesmo dentro da gente também. A escuridão que está lá fora, devemos ser a luz. O mundo está com medo, às vezes nós também, mas da onde vem o socorro? Vem lá do céu. Então que possamos buscar mais luz a ponto de ofuscar essa escuridão. Ontem foi o sábado de aleluia. É um período que dá para se comparar bastante com os dias que a gente tem passado. Por que eu penso isso? Porque na sexta-feira, mesmo Jesus tendo sofrido tudo que sofreu, Ele ainda estava entre os seus. Mesmo sofrendo, mesmo com tudo, Ele ainda estava ali. Podiam sentir a presença dEle, podiam ver, podiam ouvir. No domingo, como a gente sabe, Ele ressuscitou. Mas e no sábado? Onde Ele estava? Era o silêncio. E é muitas vezes é assim que a gente está. Onde está Deus? Por que Deus tem permitido? Cadê Deus? Onde está o seu Deus? É o que perguntam. Mas eu digo que nem todo mundo achou que Deus estava... Jesus tinha sumido, tinha morrido e pronto, ia acabar assim. Maria creu. Ela acreditou na palavra de Jesus, que Ele voltaria, Ele ressuscitaria. E isso a fez ser um exemplo para nós, porque essa posição dela antecedeu no outro dia que veio o renovo. E assim na nossa vida, hoje a gente pode estar no silêncio, mas amanhã vem o renovo, depois vem o renovo. E vamos combinar que foi bem melhor do que se Ele tivesse vivido eternamente, porque Ele trouxe uma mensagem com isso que aconteceu. Depois do silêncio sempre vem o que é melhor. E depois do sábado vem o domingo. O domingo, como eu iniciei essa palavra, onde muitas vezes trocam um real sentido, o real significado da palavra, o real significado da celebração. Às vezes por chocolate, por peixe, por estar com a família. Celebrar é bom, é muito bom estar com quem gosta, mas antes disso, você tem celebrado com aquele que tem o real significado da Páscoa? Você orou verdadeiramente? Você agradeceu pelo que Ele fez e porque Ele ainda tem feito? Podemos celebrar sim, mas celebrando primeiramente ao nosso Jesus que fez tudo por nós.
eternidade, porque ele venceu a morte. Onde todos temem a morte, ele foi lá e disse: não, não é bem assim, tem outra saída. Ele mostrou que era possível. Lá em 1 Coríntios 15:20 diz: mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Em Lucas 24:5 diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então ele vive e podemos glorificar o nome dele. Nosso mundo ele é dividido por várias crenças, e dessas crenças tem líderes. Se tu for percorrer pelo mundo, tu pode visitar o túmulo deles. Não vou citar os nomes, mas tem muitos. E tu pode dizer até lá. Mas o de Jesus, ninguém pode visitar, porque ele não está morto, e ele está vivo, e ele está aqui, e ele está aí. Ele está onde tu clamar. Glória a Deus. Ele vive. Senhor. Ele nos leva a crer no que o melhor está pela frente. O difícil pode estar aqui hoje, mas o depois, ele faz a gente acreditar que vai valer a pena. É tempo de renascimento. Então eu te pergunto, o que tu precisas renascer? O que tu deixou morrer? O que tu precisa que seja ressuscitado hoje? Seria a tua fé? A tua esperança? Os teus sonhos? Ou a tua intimidade com Deus, que é maior ainda? Que possamos dar um start hoje, numa Páscoa tão diferente que está sendo, e que a gente permita que renasça, mas verdadeiramente, a ponto de não conseguir imaginar até quando que vai se manter firme. Jesus morreu, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. E ele voltará para buscar os seus. Eu deixo uma reflexão. Você tem sido um dele? Eu tenho sido? Você tem tido um relacionamento com Deus? Porque a base de todo relacionamento é um diálogo. Seja no casamento, seja com os filhos, seja com os amigos. Não importa qual tipo de relacionamento que é. A base é o diálogo. Não é à toa que às vezes a gente está brigado com alguém. Fulano não está falando comigo. É assim que Deus se sente. Por que a minha filha hoje não falou comigo? E da mesma forma que um pai carnal sente falta de uma conversa com um filho, imagina aquele que tem um amor muito maior do que a gente pode dar. Então ele sente falta, então que possamos manter o diálogo com ele. Muitas vezes eu creio que a gente deixa para orar, por exemplo, à noite. Eu mesma às vezes faço isso. Eu tenho mudado, graças a Deus. Cada dia tenho criado mais intimidade. Mas eu sei como é que é. Às vezes quando passa até sem orar ou só à noite, Deus, certo, fica naquela expectativa. Não, agora minha filha vai falar comigo. Não, agora ela vai. Chega no final do dia, só que fala. E às vezes ainda reclama do dia que aconteceu, ou que do jeito que deixou de ser. Enquanto desde o teu primeiro fôlego, quando abriu os olhos, poderias entregar o teu dia, tu só entrega o que aconteceu. Não é isso que Jesus quer de nós. Não foi por isso que Ele passou por tudo. É para ter um diálogo constante, porque com quem tu ama, tu quer falar o tempo todo. Então como é que a gente pode limitar uma vez, ou às vezes nem falar? Não, Ele quer muito mais. Ele quer muito mais. Jesus, mesmo sendo quem Ele foi, Ele não deixava de orar. Mesmo sendo um com Deus, Ele orou diversas vezes. A palavra não deixa mentir, ela está aqui. Na hora mais difícil, Ele orou. Nos momentos que antecederam a hora mais difícil, Ele foi para o deserto. Tem várias situações
que os seus discípulos relataram que ele se afastava para orar. Então Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele não deixou de orar. Por que nós, pecadores, falhas do jeito que nós somos, deixamos? É mais do que uma questão de respeito, é questão de sobrevivência, de gratidão, de tudo, de tudo. Em Filipenses 4, 6, 7 diz: não andais ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e na paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Resumindo, é pra gente entregar tudo a Ele. Temos como um amigo, alguém que a gente quer muito estar perto o tempo todo, falando sempre. É isso, é essa vontade de Deus, é para isso que Ele nos criou. Tudo é para Ele. Ele nos criou no intuito de não dividir com o mundo, mas de sermos somente dele. Então que possamos dar mais o nosso tempo para Ele, que foi para isso que Ele nos criou, para glorificar o santo nome dEle, para estar em comunhão, para ter intimidade. Foi para esse intuito que Ele nos criou. Ele é bom, Ele quer o nosso bem. Lá em Mateus 7, versículos 7 ao 11, diz: pedi-e, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-ás. Pois todo o que pede recebe, a quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis que boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas e aos que lhe pedirem. Eu creio que, assim como eu, a maioria dos que estão vendo são pais. Se não são, também são filhos. Aqui diz sobre a boa vontade de um pai. Que pai que não daria o que o filho pede? Ou então mais daquilo que, não diga exatamente o que ele pede, mas algo ruim em troca. Quem daria a pedra no lugar de um pão? Eu não teria coragem, eu creio que você também não tem coragem. Imagina Deus. E é por isso que Ele ensinou um jeito de falar com Ele, de tudo entregar a Ele e tudo clamar. Porque Ele sabe que é desse jeito que a gente tem um contato com Ele, que a gente pode pedir. Mas que não seja somente pedir por pedir. Porque Jesus não atende simplesmente a tua necessidade e a tua vontade. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe muitas vezes o que a gente quer. Porém, Ele só atende em resposta à fé. Então não adianta nada falar pela boca para fora, por boca para fora, e eu quero e tal, se não for com fé. Porque Ele deixa claro que Ele só atende àquele que tem fé. Tanto é claro que isso que eu falei, creio que seja verdade, porque a salvação ela é necessária. Todos nós precisamos ser salvos. Ninguém precisa sofrer todas as consequências que a gente conhece. Só que não é por ser necessário a salvação, por necessitar a salvação, é que nós vamos tê-la. É quem acredita, é quem tem fé, que pode fazer as coisas diferentes, porque ninguém recebe a salvação por merecer, mas é por graça. E para Jesus vem graça aquele que tem fé.
ele diz que quem tem fé pode mover uma montanha. Olha o tamanho de uma montanha. Um grãozinho de mostarda. Imagina uma fé, aquela fé que queima, aquela fé que tu faz acreditar que essa pandemia vai passar, que logo logo nós estaremos aqui. A fé que tens sobre a tua família está restaurada, a tua família está servindo a Deus, os teus filhos servindo a Deus, de um casamento próspero, de um negócio próspero. Isso é a fé que move. E é esse tipo de fé que Jesus, que Deus quer nas orações. Um homem, entre tantos na Bíblia, que teve uma fé digna de ter um destaque, foi Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés, onde ajudou o povo de Israel a ser liberto do Egito, da escravidão do Egito, e assim conquistar a terra prometida, que era Canaã. Mas além da fé que ele tinha, Deus se alegrou em ver como ele era temente a ele, como ele era obediente. E por isso que no primeiro capítulo ele derrama bênção sobre ele, falando que aonde ele fosse andar, ele poderia contar com ele, porque ele viu esse valor em Josué. E quando ele vê esse valor em nós, ele faz a vontade dele sobre nós. Josué, debaixo da vontade de Jesus, de Deus, aliás, ele conseguiu derrotar 31 reis. São 31 reis, não é nenhum nem dois, foram 31. Foi longa, foi bem longa essa jornada, mas foi uma promessa que havia sido feita 500 anos atrás para Abraão. E ele permitiu que mesmo esse tempo depois fosse derramada essa bênção, fosse permitida através da vida de um homem de fé. Essa história se passou no século 13 a.C., já faz muito tempo. Mas a ideia a divisão de Deus sobre os seus ainda é a mesma. O livro de Josué, ele se divide em 3 partes. O início fala muito sobre a conquista, diversas batalhas, tudo para conquistar a terra prometida. E ali já se fazia presente a vontade de Deus. Quando, assim como ele havia feito com Moisés com o Mar Vermelho, ele fez com o Rio Jordão, com Josué, permitindo que abrisse as águas para eles passarem com os pés enxutos. Hoje, eu não consigo imaginar nos dias de hoje, com os meus próprios olhos, seria... Se a gente já se admira com as catástrofes, né, do meio ambiente e tal, agora consegues imaginar um rio se abrindo? Somente Deus, não há aquecimento global, nada, aquilo que já assusta a gente, mas é algo maior ainda, porque é feito pela vontade de Deus, onde eles passaram. Outro fenômeno que ele pôde fazer sobre a vida dele é quando ele fez chover pedra. Ninguém explica Deus. Se tu for procurar num livro, num site, ninguém explica. Não tem explicação. É somente Deus. Deus é bom. Oh, glória a Deus. O que chama muita atenção dessa passagem é que mesmo Deus já tendo dado a terra prometida, ele fez questão que o seu povo conquistasse. Então o seu povo precisou conquistar aquilo que já era dado. Então que possamos pensar que muitas vezes Deus já deu alguma coisa para ti, mas ele precisa da tua iniciativa para orar, da tua iniciativa para entregar a ele, de perceber que depende dele para dar certo. Às vezes Deus dá um dom, eu creio que ele deu
dom para o irmão tocar o teclado, por exemplo. Mas para isso ele não acordou um dia, eu sei que eu vou tocar teclado. Não, ele descobriu um amor, ele foi aprender, e tá aí esse dom. Deus derrama a sua vontade, mas ele fica esperando a nossa iniciativa. E quando a gente toma iniciativa e tá debaixo da vontade de Deus, tem coisas assim que acontece mais ainda que ninguém pode explicar. De todos os milagres que ele derramou sobre a vida de Josué, sobre esse percurso que ele fez, chamou muita atenção quando ele orou. Lá em Josué 10, do 13 ao 14, a gente pode acompanhar o que aconteceu. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Zazar? O sol, pois se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim a voz de um homem, pois o Senhor pelejava por Israel. Ali me chamou a atenção, quando eu li na Bíblia, eu li até de novo. Quando Deus fez a vontade de um homem. Nesse livro diversas vezes fala, até quando Deus fez justiça e nada foi visto até os dias de hoje. Faz tempo que foi escrito, mas é essa frase que eu encontrei. E eu creio que nessa aqui também poderia ser anexada. Quem sou eu para anexar? Mas eu estou conjecturando porque hoje tu terias fé suficiente para pedir para Deus parar o sol? Ele fez isso porque eles estavam no meio de uma batalha onde era um reino forte. E não seria, eles estavam vencendo, não seria interessante acabar o dia naquele momento ali e de repente o percurso poderia mudar. Então ele clamou, e Deus, com todas as letras aqui, ele fez a vontade dele. Por quê? Porque era a mesma do que a de Deus. Deus e Josué estavam na mesma sintonia, no mesmo intuito, eles pelejavam junto por Israel. Oh, glória a Deus. E sabe o que é bom disso tudo? Porque mesmo isso tendo se passado lá no século 13 antes de Cristo, esse é o mesmo Deus. O mesmo Deus que podemos crer, o mesmo Deus que podemos orar, o mesmo Deus que podemos entregar a nossa vida, a sermos gratos. Deus é muito bom e Ele é o mesmo. Então muitas vezes Ele já tem tudo escrito, mas Ele depende de nós confiarmos e entregarmos para Ele. Oh, glória a Deus. O texto finaliza o livro com Josué já bem velho, se despedindo dos seus. E ali ele levantou um clamor que jamais ninguém pudesse adorar a outro Deus, como assim faziam os seus antepassados lá no Egito. E eu creio que ele fez esse pedido por ver o seu Deus, por ver o que o seu Deus poderia fazer. Os outros reinos temiam, diz a palavra que eles temiam respirar perante os israelitas, porque eles viam o tamanho do seu Deus. E é o mesmo de hoje. Então eu afirmo que os seus inimigos, quem te quer mal, quem te quer bem também, poderá ser palpável
a presença de Deus em ti. Mas para isso é preciso que a gente queira, que a gente renuncie aquilo que nos afasta, aquilo que preenche o espaço dele dentro de nós. Muitas vezes as pessoas dizem, mas precisa se entregar desse jeito, precisa abdicar de todo o resto. Precisa sim, porque Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Deus é tão puro, Ele não quer dividir espaço com aquilo que não é dele. Ele quer estar no centro da tua vida, Ele quer estar no centro do nosso coração. Oh, glória a Deus. Por isso eu te convido essa noite a refletir, a fazer renascer a intimidade com Ele, a fazer renascer o amor, o primeiro amor, aquele quando a gente conhece, ai, Jesus é assim. Ele é capaz de fazer tudo. Oh, glória a Deus. Deixe fluir o amor que Ele tem. Ele é rio de água viva. Basta tu pedir para Ele agitar dentro de você. Basta pedir para Ele superabundar dentro de ti. Oh, glória a Deus. Possamos entregar mais uma vez um louvor de todo o coração para o nosso Deus. Que eu creio que Jesus se alegra. Jesus se alegra muito quando é de todo o coração. Oh, Ele merece. Faz da sua casa a sua igreja, porque Ele não habita entre templos, Ele não habita entre paredes feitas pelo homem, Ele habita nas paredes do nosso coração. Deixa fluir do rio dele.